Cláudio Civati de novo. Para quem não viu a entrevista com o Papi, o Rômulo Civati, Bike Fitter é o assunto de hoje e é o técnico da Seleção Brasileira Paralímpica. Isso. Mas hoje ele vai falar aqui como Bike Fitter. Muita gente perguntou, Civati, o que é o Bike Fit? Fala pra galerinha aí. Bike Fit é um processo de ajuste de bicicleta. Qualquer Bike Fit, qualquer sistema que seja usado, não importa, ele segue a mesma lógica. A gente tem um processo de medição, então assim, existe uma série de medidas que vão ser feitas do corpo da pessoa que vai passar por esse processo, e a partir dessas medidas, então a gente vai gerar informação para a bicicleta, então tamanho de quadros e componentes, e por último fazer os ajustes dessa bicicleta, né? Então assim, independente do sistema que seja usado, se é Velocystem, que é o sistema que eu uso, se é Retool, se é Shimano, é sempre a mesma coisa. Você vai executar medidas corporais e a partir dessas medidas, então, é que a gente vai trabalhar. Importante um Bike Fit, na verdade não é um Bike Fit, ir a um Bike Fitter antes de comprar a bicicleta, porque com essas medidas corporais você vai descobrir o tamanho da sua bicicleta, não é isso? Isso, para aquele cara que está começando, essa informação é extremamente útil, porque ele foge do problema de não conhecer nada. Ele vai comprar uma bicicleta já de acordo com as medidas dele. A chance de erro é mínima e se tiver algum problema é um pequeno ajuste, uma ou outra peça que vai ser substituída. Ele vai já partir de uma bicicleta adequada. Só para vocês terem uma ideia da importância disso que o Civati está falando, aquela Trek que vocês viram que a Trek me mandou, a Emonda, quando eu fui comprar aquela bicicleta, eu liguei para o Civati e falei, Civati, vou pegar a bicicleta tal. Vamos ver para mim. As medidas do meu corpo são tão fora do padrão, não é isso, Civati? Perna grande. Perna grande, tronco curto, que a gente teve que ligar o pessoal da Trek e falar, galera, ó, as medidas são essas aqui, então é essa bike. O pessoal da Trek me ligou 2 vezes, mas minha, é isso mesmo? Então, você vê que até quem tem um pouquinho mais de experiência, ouvindo quem sabe, às vezes gera dúvida. Então é importantíssimo, porque tem coisa que você corrige e tem coisa que você não corrige. A gente tem assim, quanto maior o nível do atleta que está fazendo, mais preciso é o ajuste. É um ajuste literalmente milimétrico. Quando a gente tem um ciclista recreativo, um iniciante, pequenas variações são aceitáveis. O que a gente tem com uma bicicleta? É que a gente tem um quadro que tem um tamanho e os componentes que estão atrelados ao quadro é que vão possibilitar o ajuste. Alguns ajustes são mais amplos e outros são bem restritos. Então, se você tem um quadro fora de medida, você pode ter dificuldade com o ajuste e até nem conseguir um bom ajuste. Tá? Então, é muito importante essa coisa assim. O ajuste de uma bicicleta parte de um quadro. O quadro tem tamanho. E aí os componentes, a gente vai ter um canote de selim, uma mesa, um tamanho de guidão, um tamanho de selim, de pé de vela. Esses, alguns têm uma possibilidade maior e outras menor. Então, isso que pode dificultar ou inviabilizar o ajuste da bicicleta. Maravilha. Então, muito importante, antes de comprar a sua bicicleta, consultar um Bike Fitter. Beleza, comprou a bicicleta. Explica pra gente um pouquinho o seu processo, como que você mede o cara aqui. A gente tem um processo de medidas corporais que é bem segmentado. Então a gente mede membros superiores, membros inferiores, tronco, pé, o membro inferior, que é a perna, que é o principal, vai pedalar com as pernas, né? Então nas pernas a gente mede o segmento femoral, o segmento tibial, a gente vê flexibilidade, uma série de medidas. É a bicicleta que deve se adequar ao indivíduo. E ela é que vai ter que ser ajustada de acordo com as dimensões corporais daquela pessoa.
Além das dimensões corporais, a gente tem uma outra questão que é importantíssima, que é a flexibilidade. Flexibilidade. Flexibilidade é um assunto sempre polêmico. Tá? Dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, como é que você está treinando, tal, o que você faz? Treina flexibilidade? Raros respondem, faço, alongo muito, cuido bem disso. Então, o que acontece? A minha prática mostra que a maioria das pessoas que vêm aqui tem uma flexibilidade abaixo da condição ideal. Quanto melhor for a sua flexibilidade, melhor a sua posição, melhor a sua possibilidade de conseguir uma boa posição, principalmente se você é um competidor. Flexibilidade tem tudo a ver com a aerodinâmica e muitos problemas também que a gente vê com frequência são decorrentes da falta de flexibilidade. Beleza. Por falar em problemas, quais são os principais problemas associados à falta de um bike fit? As coisas mais comuns que a gente vê na bicicleta são os problemas de dores, principalmente joelho. Joelho quase sempre está associado a uma regulagem de selinho ruim. Essa regulagem pode ser a altura, muito alto ou muito baixo. Tá? Quando você tem muito alto, você tem muita extensão do joelho. Muito baixo, você tem muita flexão do joelho. São problemas distintos. Desajuste na sapatilha. Então, se você tem um pé que não está bem alinhado ou está desalinhado, às vezes é um problema morfológico. Outros problemas muito comuns são as parestesias, que são as dormências, os formigamentos. Quase sempre eles são causados por uma dificuldade no retorno venoso. Então, uma sapatilha mal ajustada, um taco muito adiantado pode gerar muita pressão na ponta do pé. Uma sapatilha grande, o cara comprou uma sapatilha grande achando que ela ia ficar mais confortável. Acaba que ele aperta demais o velcro e dificulta o retorno. Nas mãos, muito comum, os mountain bikers reclamam muito. Às vezes tem uma bicicleta muito longa, gera uma extensão exagerada do cotovelo, acaba havendo uma flexão do punho, o punho flexionado assim, gera uma compressão pelo capo e aí também problemas de retorno venoso e acaba tendo essa reclamação frequente. As lesões, principalmente, as mais comuns na bicicleta são as de joelho e quase todas elas estão associadas à desregulagem. Uma coisa interessante é que todos os bike fitters, eles conseguem, no site das lojas, das marcas, eles conseguem avaliar todas as medidas da bicicleta. Então isso ajuda muito na hora de escolher uma bike. Então por isso que é tão importante vir antes. Comprou a bike, volta aqui, aí ele com as suas medidas vai fazer todo aquele ajuste. Aí eu te pergunto, tem vários programinhas na internet. Faz aqui, filma assim, ele vai te mostrar isso, o ângulo assim, assim, assado. Dá para confiar? Os programas não são o problema. O problema de você ter um bike fit virtual ou qualquer outra coisa é a execução das medidas. Como eu falei no começo, todo o processo é baseado em medidas. E o que a gente precisa? A gente precisa de uma medida precisa, algo feito com qualidade. Porque se você tem um erro na medida, esse erro vai se propagar ao longo de todo o processo e você vai gerar uma informação com erro. Então o problema não é aquele site que está lá, que tem as equações, são conhecidas e tal. É que se eu boto um valor lá que tem erro, em cada equação que ele entra, esse erro vai ser multiplicado e o resultado vai ser ruim. Um dos segredos do sucesso de um bom bike fit começa por quem faz. Essa pessoa tem que ter bastante conhecimento de anatomia para que ele possa conhecer bem as referências que o sistema usa. Cada sistema tem variações, mas é importante que quem está fazendo tenha precisão na marcação dos pontos para que as medidas sejam boas e o resultado também seja bom. A gente tem uma análise inicial que é uma análise do indivíduo. Então, como é que é esse indivíduo? Quais são as particularidades dele? Ele tem algum problema? Ele tem algum histórico de cirurgia? Ele tem alguma
assimetria é importante, alguma coisa. Tudo isso é extremamente relevante, porque não é uma análise fria de medida, resultado e executar a regulagem da bicicleta. Se eu não conseguir entender quem é aquele indivíduo, ele tem algum problema, a flexibilidade dele é muito ruim, ele tem uma assimetria grave, ele já passou por alguma cirurgia que reduziu alguma amplitude de movimento, algo assim. Para as assimetrias, você vai buscar uma solução que é individual. Sim. Porque cada um tem o problema é justamente essa coisa da particularidade. Esse indivíduo tem alguma particularidade, alguma coisa que é relevante, ela precisa ser considerada. Então, essa parte é uma abordagem inicial que eu faço, que eu considero uma das coisas mais importantes, porque ela é que minimiza o meu risco de errar na hora do ajuste da bicicleta. Bom demais. Moçadinha, espero ter explicado para vocês de uma maneira geral o que é o Bike Fit. Qualquer dúvida, comenta lá, eu passo para o Sivat, ele responde. E, Chão, valeu mais uma vez. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tamo aí. Galera, precisar, Velocista em Brasília, hein? A gente vai botar a referência lá embaixo. Valeu, um beijo do Gordo.